Bom dia, irmãos. Bom dia. É um privilégio, mas ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade poder estar aqui para poder, nesses dias, abordar um tema tão importante. Eu, pessoalmente, considero um dos temas extremamente relevantes da Bíblia para os nossos dias hoje. Quando a gente fala da igreja hoje, igreja é uma organização dos homens. Igreja, instituição. Ainda ontem eu estava vindo de Curitiba para cá e alguém mandou uma mensagem para mim com o nome de igreja, Igreja Evangélica da Vassoura Poderosa de Jesus. Não sei se Jesus tinha vassoura, mas tudo bem, os irmãos acharam que esse nome seria ideal para a igreja. Então a gente olha assim que as pessoas hoje estão indo para as igrejas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão saindo das igrejas. Tem gente indo, gente saindo da igreja. E talvez é realmente relevante voltar os nossos olhos para a Bíblia para discutir um tema como este, sobre o reino de Deus. Pessoalmente, eu tenho falado sobre o reino de Deus em alguns lugares, mas o tema reino de Deus não é um tema que caminhou comigo desde que eu me converti. Eu saí de Angola, vim aqui no Brasil para estudar, e eu nunca, em Angola, nunca me deparei com um estudo, uma exposição bíblica sobre o reino de Deus. A primeira vez foi em Assunção, no Paraguai. Fomos lá fazer um trabalho de missões junto com alguns jovens, e um pastor estava pregando sobre o reino de Deus. Aquilo me impactou, assim. E a partir de lá eu comecei a ler mais sobre o reino de Deus, comecei a pesquisar mais na Bíblia sobre o reino de Deus, comecei a estudar mais sobre o reino de Deus, e hoje, talvez um dos temas mais prediletos que eu tenho carregado no meu coração é falar sobre o reino de Deus. Então, nesses dias, é um privilégio que Deus me dá de compartilhar com os irmãos aqueles estudos que eu tenho feito através, então, desses anos sobre o reino de Deus. Quero convidar os irmãos abrirem as suas Bíblias, primeiro no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 16. Depois vamos ler o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2, 3, até o versículo 4. Primeiro é Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Depois é Mateus, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Depois capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus no livro de Marcos. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Agora vamos lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Vamos lá? Enquanto isso eu tomo uma água. Mateus 3, 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Se você for ler mais, vai ver que João Batista estava falando para pessoas que eram religiosas, pessoas que tinham a sua religiosidade, que buscavam a Deus na sua religiosidade. João Batista vai dizer no versículo 7, vai dizer assim:
Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8 diz então: produzir fruto próprio de arrependimento. Outra versão diz: produzir um fruto digno de arrependimento. Agora Mateus 4, versículo 12 até o versículo 17. É só virar a folha. Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero te agradecer por esta manhã. Obrigado por esse dia que o Senhor nos dá, Senhor, o privilégio de vivermos, termos saúde. Deus, estamos neste lugar aqui reunidos em Teu nome. Pai, nós rogamos que o Teu Espírito seja o nosso mestre. Viemos aqui, ó Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Não estamos aqui para ouvir a voz de um homem apenas. Queremos que este homem fale através do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida aos Teus cuidados. Deus, aquilo que eu li, que eu estudei, ó Deus, que o Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com o Teu conhecimento, com a Tua capacidade, Senhor Deus, venha agora me capacitar para que eu possa trazer essa palavra para os meus irmãos. Deus, me dê a Tua palavra. Deus, envia a Tua palavra, a palavra de sabedoria para nós nesta manhã. Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa aqui presente. Que o Senhor possa falar conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando a gente fala sobre o reino de Deus, as pessoas na sua maioria ficam perguntando assim: o que seria isso, o reino de Deus? Já se falou, já se pregou, e as pessoas têm uma vaga noção do que seja o reino de Deus. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva, levar os irmãos, olhando um pouco para a igreja que nós temos hoje. Hoje fala-se muito que o número de pessoas que já passou pela igreja evangélica e não são mais os evangélicos é o dobro dos que vão na igreja evangélica hoje. Então alguns perguntam assim: essas pessoas estão na igreja porque não lhes foi ensinada a palavra de Deus. Outros dizem assim, quem é calvinista vai dizer: não, eles nunca foram crentes, eles nunca tiveram Jesus, eles se aproximaram apenas de Jesus, mas nunca tiveram uma intimidade, nunca se converteram. Quem é calvinista vai dizer isso. Alguns vão dizer: não, eles se afastaram porque realmente abriram mão de Deus. Se for talvez metodista, vai dizer isso, né? Não perseverou até o fim, então desistiu da sua fé, abriu mão da sua fé, não perseverou na santidade, e aí então abriu mão da sua fé. Mas é engraçado que não é só as pessoas que estão na igreja que talvez não vivam, não compreendam, não entendam o que é reino de Deus, como também quem está na igreja não entende o que é isso. Reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus, a palavra reino, essa palavra foi traduzida do Velho Testamento. A palavra reino vem do grego basileia. A palavra basileia quer dizer governo, autoridade. É alguém se sujeita a alguém. Naquela época, os senhores que tinham seus escravos, os escravos se dirigiam ao seu senhor como seu dono. Esse escravo estava sob o governo, e a palavra que é usada é domínio, autoridade. A palavra que é usada é reino. Quando César, o imperador romano, então tinha todas aquelas nações que estavam subjugadas ao Império Romano. Essas nações estavam debaixo do governo do imperador romano. Essas nações, esses povos estavam debaixo do governo dele. Aqui no Brasil, poderíamos dizer que existe autoridade nesse país. Essa autoridade no Brasil, ela é configurada pela lei. Você pode não conhecer a lei, mas se você errar, você vai ser punido pela
Você pode dizer assim: eu não conhecia essa lei, mas o Estado brasileiro tem as suas leis, e se você não se sujeita a elas, você pode ser passível de prisão, porque você não está debaixo da autoridade desse governo. Queridos, quando a gente fala sobre o reino de Deus, é um pouco diferente, porque o reino de Deus não é geográfico, não tem um domínio geográfico, não tem fronteiras. Você não vai encontrar fronteiras que vão delimitar os limites do governo, da autoridade deste reino. Não, este reino não tem essas fronteiras, porque esse reino é diferente. Veja bem, João Batista apareceu no deserto e ele começa a pregar e ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos seus. João Batista usa a palavra reino dos seus porque ele estava se dirigindo aos judeus, mas Marcos, como Lucas, usam a expressão reino de Deus, que na verdade é a mesma coisa. Quando João Batista fala de reino dos seus, ou reino de Deus, está falando de um outro governo, diferente do governo romano, que naquela época dominava sobre a Palestina, sobre os judeus. Os judeus naquela época estavam sob o governo dos romanos. Quando João Batista vem e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos seus, o reino dos romanos ele foi imposto, mas o reino de Deus, o reino dos seus, ele não é imposto. A pessoa se arrepende, existe uma atitude que a pessoa tem que tomar para que a pessoa possa então se sujeitar a este reino. E esse reino foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem dos apóstolos. O evangelho que Jesus pregou foi o evangelho do reino. A boa notícia que ele pregou foi a boa notícia sobre o reino de Deus. O governo de Deus é chegado. João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos seus. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente, mas também mudança de valores, mas também mudança de postura, mudança de vida. Quem se arrepende de alguma coisa. Do que se arrepende? Se arrepende da sua vida, seu modo de vida, sua forma de ver o mundo, ver as coisas. É interessante que eu estou falando aqui para vocês, talvez alguns não me conheçam, e talvez nunca imaginariam que eu, com 11 anos, até 11 anos eu estava numa aldeia. Até 11 anos eu não conhecia o que era a cidade. Então, para uma pessoa da aldeia, o mundo é diferente. Hoje eu tenho uma outra noção do mundo. Quem vai se arrepender tem que ter uma noção de quem é Deus, esse Deus que eu estou falando. Se há um reino, é porque há um Senhor. Se há um império, romano, tem um imperador. O imperador que vai executar as leis para que as pessoas sejam sujeitas ao Império Romano. Se há um reino, é porque há um Senhor. Não há separação do reino do seu Senhor. Quando Jesus prega o evangelho do reino de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 34 diz assim: Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. No texto que nós lemos de Mateus 4, Jesus, quando soube que João Batista foi levado à prisão, Jesus foi para Galileia, e lá ele começou a pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não tem como separar a mensagem do reino de Deus da mensagem do senhorio de Cristo. Se há um reino, é porque há um Senhor. Se há um Senhor, é porque ele tem reino. Agora, quando a gente fala que reino é basileia, é governo, é domínio, é autoridade de alguém sobre alguém, nesse caso seria então a autoridade de Jesus, porque ele é o Senhor desse reino. Então quem entra no reino, ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando a gente olha na Bíblia, Jesus é Senhor e Salvador. Jesus nunca é Salvador e Senhor, é inverso. Se você for olhar na sua Bíblia, você poderá procurar, você nunca vai encontrar as duas palavras juntas,
Senhor e Salvador, e a palavra Salvador vem na frente da palavra Senhor. Nunca vai encontrar isso. Não está. Nenhum versículo da Bíblia diz isso. Está escrito assim. Sempre que as duas palavras aparecem, a palavra Senhor vem na frente da palavra Salvador. Sabe por quê? Porque quem vai ser salvo primeiro precisa se render a Jesus como seu Kyrios, como seu Senhor. Nas palavras de René Padilha, nas palavras de John Stott, falecido teólogo anglicano, quem é salvo é quem se rende a Jesus. Quem não se rende a Jesus não tem como ser salvo. Render-se a Jesus acontece quando a pessoa se arrepende do seu pecado, quando a pessoa entra em si e percebe que ela é pecadora, quando ela percebe que não consegue viver sem Deus. É o que aconteceu com aquele jovem lá no livro de Lucas, capítulo 15. O jovem que abriu mão da sua família e ele pediu uma parte da herança e foi para um país distante. Lá desperdiçou toda a sua riqueza. E aí, quando começou a passar fome, ele se lembra que em casa do pai há abundância de alimento. Ele diz assim: ele reconhece que o seu pai é gracioso, reconhece que o seu pai, na casa do seu pai existe abundância de alimento. Os empregados na casa do pai tinham alimentos. Ele era empregado, mas não tinha alimento. O que ele fez? Ele reconheceu. Reconheceu primeiro como é que era a condição do seu pai. Segundo, reconheceu em que condição que ele estava. E ele então volta para a casa do pai. E ele já ensaia as palavras que ele irá falar para o pai. E ele diz assim: vou dizer para o meu pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele volta em casa, e o pai ainda distante o vê, e quando o pai vê, o pai o abraça, e esse jovem diz isso para o pai: pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aí está a postura de alguém que reconhece Jesus como seu Senhor. O maior problema que nós temos hoje nas igrejas é que as pessoas têm Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Jesus Cristo não comanda as suas vidas. Jesus Cristo não é dono das suas vidas. A pessoa não chegou no estágio da sua vida que entra em si, é uma crise existencial, que a pessoa pergunta a si mesma: eu consigo viver desse jeito? Minha vida precisa dar uma volta de 180 graus. Eu preciso mudar. Eu não posso ver como tenho vivido. E essa pessoa reconhece que sem Deus vai continuar pecadora. Na pessoa de Jesus, lá na cruz, quando Cristo morre, Jesus Cristo nos libertou do pecado. Não só do pecado, nos libertou da morte, do juízo. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 14, versículos 6, 7 e 8, Paulo diz assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isso que Ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Quando eu e você cantamos aqui e dissemos que Jesus é Senhor, para a igreja primitiva naquela época, é Romanos 14, versículos 6, 7 e 8. Quando nós cantamos aqui Jesus é Senhor, na igreja primitiva, lá no começo da igreja, as pessoas, quando falavam que Jesus era Senhor, estavam dizendo: meu dono. Você já se imaginou trabalhar para alguém, ser empregado de alguém? Você trabalha numa empresa, mas você ainda não é servo, você tem direitos trabalhistas. Mas o empregado, aquele que não tem nenhum direito, naquela época era isso, não tinha nenhum direito. O empregado não tinha nenhum direito, porque era considerado escravo. Foi comprado. Os empregados naquela época eram comprados para poder trabalhar na casa de uma pessoa. E Paulo usa uma expressão. Paulo usa a expressão doulos. Paulo, doulos de Jesus Cristo, escravo de Jesus. Que escravo é este? Será que são escravos arrancados da África, trazidos para o Brasil? É mais ou menos isso?
foram caçados, os africanos foram caçados naquela época e arrancados das suas colônias, trazidos para o Brasil e outros países da América. No livro Brasil Angola, na Roda da Escravidão, editado pela Companhia de Letras do Brasil, diz que em 1723, um traficante de escravos de Pernambuco comprou 22 toneladas de escravo de Angola com 1 litro de cachaça. 1 litro de cachaça comprou 22 toneladas de escravo que foram trazidos para as Américas. Não é o tipo desse escravo que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala, ele usa a expressão dulo, Paulo, servo de Jesus Cristo. A expressão dulos é um pouco diferente. Quem era o dulo naquela época? Meu querido, você poderia ver aqui na frente, por favor? Você poderia ver aqui na frente, por favor? Pode ficar ali mesmo. Obrigado. Pode olhar para tudo ali. Paulo usa uma expressão que naquela época era o seguinte: quando os soldados romanos iam por uma região, uma nação, invadir aquela nação, cada soldado poderia pegar os seus escravos. E alguns soldados traziam os seus escravos de uma região, de uma terra bem distante para uma outra terra distante. Então supomos que Gustavo fosse um desses escravos, que foi tirado de um país distante e levado para um outro país bem distante também. E lá ele era vendido no mercado de escravos. Supomos que eu fosse o senhor que estava vendendo o Gustavo como meu escravo. E aí vinha alguém que comprava o Gustavo. Essas pessoas que compravam os escravos, alguns compravam para levar em casa, para trabalhar na sua casa. Outros compravam os escravos para dar liberdade para eles. Porque eles eram contra esses princípios, essas práticas dos romanos. Então, essa pessoa que comprava o Gustavo, não para ser seu escravo, falava o seguinte: eu te comprei, eu comprei a tua liberdade, não para você me seguir, não para você me servir, mas para você ser livre. E só que esse homem, esse Gustavo, dava alguns passos, ele pensava assim: estou longe da minha terra, minha família, não tenho onde ficar, só tem um jeito de eu permanecer aqui. Qual o jeito? De seguir esse senhor e dizer o seguinte: já que você comprou a minha liberdade, agora eu vou te servir de graça pelo que você já fez. Paulo usa a expressão dulos. Esse antes era um escravo que não era dulos, porque foi arrancado da sua terra e vendido no mercado de escravo. Mas agora ele é dulos, porque agora ele vai servir pela sua livre e espontânea vontade, pelo que eu fiz por ele. Vou sentar mesmo. Quando você chegou até Jesus, a grande pergunta é: o que é que Jesus fez na sua vida? O que é que você entendeu da primeira mensagem que você escutou? A mensagem que fez você falar assim: eu quero Jesus. Essa mensagem é crucial, porque ela é que vai fazer você entender se você vive para Jesus ou não, se Jesus Cristo é Senhor da tua vida ou não, se o reino de Deus, os valores do reino de Deus fazem parte da tua vida ou não. Vai depender do quê? Do que Cristo fez na sua vida. A grande questão é: você consegue olhar para a tua vida e perceber o que Jesus fez? Que mensagem foi essa que você recebeu? Aí você percebe que a mensagem que se prega nas igrejas é: recebe Jesus, tua vida vai mudar, você vai ter carro. É essa a mensagem que Jesus está pregando? Recebe Jesus e a tua vida vai ficar uma boa. Você vai ter carro, vai ter casa, você vai ser próspero. A pergunta é: as pessoas estão procurando Jesus como fim da sua vida ou como meio para poder alcançar coisas? Jesus é o meio. Logo, Jesus não pode ser meu dom, porque eu estou usando Ele para aquilo que eu preciso. Eu estou buscando Jesus para Ele me dar saúde, me dar dinheiro, me dar as coisas que eu preciso. Logo, Jesus torna-se um escravo, porque Jesus é quem serve a gente.
E a gente manda, porque nós até decretamos. Eu decreto em nome de Jesus. Eu decreto que você vai ficar curado. Eu decreto a tua bênção. Está escrito na Bíblia que se duas pessoas concordarem aqui na terra, lá no céu será ligado. Então, vamos concordar aqui e aí nós estamos fazendo confissão positiva, juntando com teologia da prosperidade, e aí a gente fala assim, é isso que é ser evangélico. O ano passado, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar isso porque não tem a ver com a questão ética, porque se eu na Folha de São Paulo, se eu na mídia, o ano passado tinha aquele cisma lá aquela premonição dos maias, de que o mundo iria, dia 21 de dezembro era o fim do mundo. Duas grandes igrejas, mega igreja, neopentecostais do Brasil, estavam em volta. Então disseram o seguinte: dia 21 de dezembro não é o dia do fim do mundo, é o fim dos teus problemas. Então, se você entregar, no mês de dezembro, se você entregar $100 na igreja, no dia 21 vai ter uma grande campanha e vão vir um pastor do Brasil, um assim cujo sabe? Captou a mensagem? O irmão cowboy. Ele ia lá em Angola, então, para poder fazer orações lá, e as pessoas que deram $100, Deus vai multiplicar, vão receber 1.000. E aí o pessoal fez a matemática. Bem, se eu dar 100, vai dar 1.000, então é melhor dar 10.000 para dar 100.000. E aí os angolanos começaram a vender carros, começaram a vender casas, começaram a vender a propriedade e entregar para a igreja. Mas tem uma outra igreja, que lá em Angola chama Multinacional Brasileira, Universal. Também começaram a fazer a mesma coisa e disseram o seguinte: bem, na mesma semana, Edir Macedo e o Valdomiro estariam em Angola. Virou uma briga dos grandes, porque aqui já tem briga na mídia, lá virou uma briga do povo mesmo. Pois é, vamos fazer o culto aonde? Era num estádio, podia caber mais ou menos 30.000 pessoas, mas a parte de cima estava sendo reparada, só podia ser usada a parte de baixo. Mas o cristão às vezes usa Deus em nome de Deus e Deus não está lá. Sabe quando a gente fala assim, sai Jesus em nome de Jesus? Fizeram um culto lá e colocaram um monte de gente aí em cima. Resultado, aquilo caiu. E não deu para as pessoas saírem correndo. Mais de 400 pessoas foram esmagadas. E mais de 1.000 e tal pessoas feridas, com feridas graves, deficiência, e vai para o resto da vida. Aí o governo de Angola fez o seguinte: desde o ano passado, que a Igreja Universal, a Igreja Mundial, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Quadrangular, todas as igrejas neopentecostais brasileiras não estão em Angola, não podem mais ficar em Angola. Foram afastadas de Angola. Mas não é só isso. Se você é brasileiro e é pastor ou missionário, você não recebe visto para entrar em Angola. Por quê? Porque se for para Angola, vai lá para pegar dinheiro. Quantas pessoas em Angola, no Brasil e vários outros lugares? Eu não estou falando, se tem esse exemplo, não apenas para falar, dizer, olha, onde é que nós chegamos? Mas inclusive nas igrejas históricas, igrejas batistas, metodistas, menonitas, hoje já se vê a teologia da prosperidade. As pessoas estão buscando Jesus para Jesus lhes fazer bem. A pergunta é: e onde é que fica o arrependimento dos pecados? Onde é que fica reconhecer Jesus como seu dono? Porque isso tem sérias implicações no modo de vida como você vai viver. Porque você é o que você pensa, o que você faz, tem muito a ver com valores e princípios que você internalizou. O reino de Deus tem valores. Vamos falar isso hoje à noite, amanhã de manhã. O reino de Deus tem valor. Mas se você não se sujeita a este dono, Jesus, não tem como você se sujeitar e viver os valores do reino de Deus.
Então, o que é o reino de Deus? É governo. Governo de quem? De Jesus. Mas como é que ele acontece? Quando eu reconheço a minha condição de pecador diante de Deus. Quando eu reconheço que eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu me rendo a Ele. Essa palavra Senhor, a palavra Kyrios, no grego, foi traduzida do Velho Testamento a palavra Adonai. O salmo que nós lemos quando o irmão cita. Esse salmo cita várias vezes a palavra Senhor. A palavra Senhor aí quer dizer Adonai. Adonai quer dizer o que no Velho Testamento? Quer dizer Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou seja, tudo que existe é dele. Salmo 24 vai dizer o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nele há. Do Senhor é a terra. Do Senhor é o universo e tudo que nele há. Tudo que existe no universo pertence a Deus. Eu e você reconhecemos que tudo que existe, a minha vida, o que eu sou, o que eu tenho, pertence a Deus. Se não for agora, vai ser no futuro. Sabe por quê? Diz em Filipenses que um dia os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão confessar que Jesus Cristo é Senhor. Só isso? Não. Para a glória de Deus Pai. É interessante que nós ouvimos pessoas falar assim: ah, o louvor glorifica a Deus. Tudo bem, pode glorificar a Deus. Viva para a glória de Deus. Tudo bem. Mas a Bíblia diz que é um jeito de você glorificar a Deus. Jesus Cristo, embora sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, ele foi servo. Sendo servo, ele serviu a Deus, foi obediente até a morte. Ou seja, ele foi até as últimas consequências. Ele serviu até as últimas consequências. Por isso Deus lhe deu o nome. Está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando eu me rendo a Jesus, quando eu vivo debaixo do senhorio de Cristo, eu estou dando glórias a Deus. Mas acontece que hoje tem pessoas que dizem que dão glória a Deus sobre o que toca bem. Estamos numa cultura evangélica onde a forma vale mais que o conteúdo. Toca bem, mas não tem vida com Deus. Então deixe. Fala bonito, mas não tem vida com Deus. Não é sujeito a Jesus. Então deixe. Então nós vimos pessoas falando de Deus, de Jesus, para aqui e para lá, mas as pessoas não estão sujeitas a Jesus como seu Senhor. O reino de Deus está sujeito ao governo de Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou ele lá. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não tem fronteiras geográficas, mas o reino de Deus tem uma fronteira que está ali em você, no seu coração. O reino de Deus está ali no seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, está falando do centro da tua vida. A teologia vai dizer que o coração é o centro das decisões do homem. Estão aqui, não é aqui. Aqui você pode pensar, mas a volição, a vontade, para você dar um passo à frente, está aqui. Por isso a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. A melhor coisa que você pode fazer para Deus é dar o centro da tua vida para Deus. Está aqui, Deus é seu, pertence ao Senhor. A Bíblia chama isso de coração. Tira o coração ali e vai ver o que vai acontecer com você. Quando eu falo do coração, não esse coração de carne, esse físico, está falando do centro das suas decisões, da sua vida. Está falando do quê? Do centro onde estão os seus valores, seus princípios, estão ali. Dá-me isso, Deus está pedindo isso. Dá-te isso. Quem se converte está fazendo isso. Quando a gente se converte, o que está acontecendo? Conversão é entregar a minha vontade para Deus.
diz em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligível. Eu entreguei a minha vontade a Deus, não foi forçado. E Deus não força, não me força não. Deus não vai forçar não, Ele vai esperar a hora que você vai se abrir para Ele. Para você entender que o modo de vida que você tem vivido não agrada a Deus, e agora você quer ver o modo de vida que Deus quer, o que você tem que fazer? Entrega a sua vontade para Deus. A Bíblia chama isso de coração. Entrega o teu coração para Deus. Por isso Paulo diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. Por quê? Porque os valores do reino de Deus estão aqui no meu coração. Essa mensagem não é muito boa não. Isso não é muito bom de ouvir não. Por quê? Porque eu quero viver a minha vontade, viver o que eu quero, fazer o que eu quero. Quer dizer que agora eu tenho que abrir mão de tudo isso? Sim. Você abre mão de tudo isso para você agora seguir a vontade de Deus. E Deus fala assim: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o bem que vocês desejam. Ah, isso é demais, isso é difícil de fazer. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. É preciso estar cansado da tua vida. É preciso. Se gosta de pecado ainda, não, é bem complicado você entregar a sua vontade a Jesus. Se você não percebe que você precisa de Deus agora, você vai ficar muito difícil sujeitar a Jesus. É preciso reconhecer a sua condição de que sem Deus você não é nada. Preciso reconhecer. Eu preciso você estar cansado do mundo de pecado. Em 1998, eu fui com um grupo de jovens lá da igreja Hollywood, lá de Curitiba. Fomos descer o rio de Boia. Pegamos umas boias lá. Vamos lá, descer o rio. Só que chegamos no local, na cidade de Morretes, começamos a selecionar as boias e escutamos alguém falando assim: vai matar, vai matar, vai matar. E aí nós fomos correndo para lá. Quando eu vi, era um homem com um facão, correndo atrás da mulher para cortar a mulher ao meio. Naquele momento eu falei para os jovens, falou assim: nós não viemos aqui só para descer o rio de Boia. Sabe o que Deus quer? Isso não é coincidência, é cristocidência. Deus nos colocou aqui para nós sermos agentes do bem agora. O pessoal começou a orar. Eu falei: não só orar, vamos atrás do homem. Se você quer atrás do homem, então vai. A gente ora por você por ele. Eu achei que eu era muito espiritual. Então, já que eu era muito espiritual, então eu tinha que tomar iniciativa para dar uma lição para aquela turma que não era espiritual. E que eu ia atrás daquele homem. E eu comecei a correr atrás dele com a minha mão levantada e falei assim: ó, eu não falei que estava amarrado, não. Tá? Eu falei, comecei a orar em nome de Jesus: Senhor, não deixe isso acontecer. Comecei a correr atrás dele: em nome de Jesus, para, em nome de Jesus, para. E ele parou. Só que ele parou numa altura que ele tinha jogado o facão estava no chão. E ele foi pegar o facão, mas olhando para mim. O pessoal falou assim: corre, corre. E eu pensei: se eu correr, vão dizer que eu não sou forte, não sou E esse orgulho, né, de achar que eu sou o cara, o homem foi chegando. E eu, quando fui ver, o pessoal: corre, corre. E eu queria ficar mais ainda, né, porque queria mostrar para eles que era fortão. O homem levantou o facão. E eu vi a minha vida passando assim rapidinho. Eu imaginei a minha cabeça assim rolando assim. E os olhos. Na hora que ele levantou o facão, eu gritei: ai, meu Deus, Jesus! E esse homem
amassando ele lá embaixo. Foi levado para uma igreja. Depois de lá, nunca mais tive contato com este homem. 2004, eu fui no retiro, encontro de casados, Ministério Casados para Sempre, em Ribeirão Preto. E um homem ia falar da vida dele. E lá um homem dizia assim: irmãos, eu era mulherengo, gostava de mulher, eu saía de casa, era assim, eu pegava todas que eu achava que tinha que pegar. Mas um dia minha mulher não gostou. No sábado de manhã, minha mulher pegou toda a minha roupa e jogou na rua. E eu falei: vou matar essa mulher. E eu peguei um facão. E eu fiquei pensando: será que é aquele moço? E ele falou assim: eu comecei a correr atrás da minha mulher para cortar ao meio. Eu falei: deve ser eu. E eu fui correndo mais e eu joguei. E ela corria cada vez mais. E quando mais chegava, eu corria cada vez mais. Só que daqui a pouco tinha um português preto atrás de mim. Português preto. E ele, eu peguei o facão e falei assim: agora vai rolar a cabeça desse negão aí. Só que quando eu cheguei, na hora que eu levantei o facão para cortar ele, não sei o que aconteceu, eu apaguei. Eu me lembrei que era um homem. E esse homem, hoje, ele se reconciliou com a mulher. E hoje ele é crente lá na cidade de Morretes, lá no litoral do Paraná. Quando a gente fala conversão, o que é conversão? É fazer parte de uma igreja? Está cheio de gente na igreja que Jesus nem está no coração deles. Na igreja está cheio de pessoas que vão na igreja porque os pais foram de igreja desde criança. Está lá. Ainda não entregou a sua vida a Deus. Vai na igreja por tradição. Tem gente na igreja porque a família assim faz. Se você não for na igreja, tem que sair de casa. Então vou na igreja. Na igreja está cheio de pessoas. Alguns são convertidos, outros não. Mas isso não salva ninguém. O que salva quando a pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. E Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus não está ali nem lá. Onde é que está o reino de Deus? No seu coração. Está no seu coração. Reino de Deus, governo de Deus está ali no teu coração. Onde está a tua vontade? Está ali. Tua vontade está sujeita a Deus. Então o que é conversão? Conversão então é quando eu entrego a minha vontade a Deus. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Aí sim. E nesse sentido, quero dizer para vocês uma boa notícia: não é fácil ser cristão. Não é. Se alguém falar que é fácil, me dá a receita. Mas não com Ana Maria Braga. Ela não faz o bolo, mas ensina como fazer o bolo. Porque é muito fácil ensinar os outros a fazer o que você não está fazendo. Nós cantamos aqui, né? Então, quando eu sou fraco, é que eu sou. Uau! Certeza disso mesmo? Certeza? Quando você está fraco, não está que você é forte? Ou quando você é fraco, quando você chora, se desespera e fala mal da igreja todo mundo? Ou quando você está fraco e quando a coisa não... Não, hoje não vai dar bem pela igreja. Hoje o Palmeiras vai jogar, então não. Quando é que você é fraco e você é forte? Só tem um jeito de quando você é fraco, você é forte. Sabe como? Quando você está sujeito a Jesus. Aí sim. Mas quando você não está sujeito a Jesus, quando você é fraco, pior ainda a coisa. Lá em casa, você que é casado, quando é que pega a coisa? Quando está fraco? Quando está na hora de responder, dá um troco lá para a esposa quer responder. Sabe quando você está falando, você fala, não quero conversar, e você vai para o quarto e ela está atrás de você. Não quero conversar, e ela está vindo. Nessa hora que você é fraco, você tem que ficar forte. E não responder, fica aqui, ó. Então, responde. Fica aí, pai, estou falando contigo, pai. Aí você entra no quarto, fecha a porta e pá, e ela abre, tá, fecha a porta para quê? Mas, meu Deus, com quem eu casei, Jesus amado? Meninos, adolescentes aqui, sabe quando é que você é fraco? Quando você tem que fazer aquilo que você não quer.
quando tem que obedecer o pai e vai contra a tua vontade, é ali que você é fraca. É ali que você diz, então agora eu sou forte. Mas você só é forte quando Jesus reina sobre a sua vida. Sabe quando é que você é fraco? Quando você tem que ser honesto na tua empresa, quando pessoas desonestas estão bem de vida, e você está indo de mal a pior, e você tem que ser honesto. Você é fraco naquela hora, mas você é forte, porque Deus fortalece você. Sabe quando é que nós somos fracos? Quando tudo vai mal. Tudo. Quando fala assim, meu Deus do céu, parece que Deus se afastou de mim e o capeta acordou e falou assim, hoje é teu dia. Nesse dia você é fraco, nesse dia você é fraco. Porque quando Paulo diz isso, gente, quando é que Paulo diz isso? O apóstolo Paulo tem uma história. Ele disse que tinha um espinho na carne. Alguns dizem que era uma mulher que queria casar com ele e ficava o tempo todo. Não sei se era isso. Alguns dizem que era uma doença que ele tinha. Mas Paulo orou a Deus, Deus me tira esse negócio, me tira esse negócio, me tira o decreto, Senhor. Nada, Deus tira. Orou tudo que ele orou, Deus não fez. Deus falou uma coisa para ele. Nesse assunto, não se fala mais. Basta. Imagine você que vai até Deus e fala assim, Deus me ajuda, Deus fala assim, nesse assunto não se toca. Como você ficaria? Puxa vida, vou pedir ajuda para Deus, não. Imaginou você com uma doença, pedindo a Deus para te curar e de repente nada, Deus fala assim, não vou curar. O quê? Não vou curar. Deus fala assim, bem feito. Vai ficar assim mesmo. Como você fica? A dor no coração. Mas Paulo disse, Deus falou para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso está no livro de Coríntios. Quando Paulo escreve para os cristãos em Efésios, ele vai dizer, Filipenses vai dizer o seguinte, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Por quê? Porque ele já tinha aprendido lá atrás. Já tinha passado por uma experiência com Deus. Paulo tinha um problema, orou a Deus, Deus tira, Deus tira, Deus tira. Deus falou, não vou tirar. E nesse assunto não ora mais. Está resolvido, quer saber de uma coisa? Vou te dar uma ajuda aqui. Não ora mais, porque eu já resolvi não te responder. Viu? Então quando Paulo estava na prisão, lá em Roma, preso, ele escreve a carta aos irmãos de Filipe, falando o seguinte, irmãos, eu estou bem. Tanto que o tema da carta aos Filipenses é alegria. Regozijado no Senhor, outra vez digo, regozijado no Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Sabe por quê? Porque lá atrás ele aprendeu. De repente tem gente falando assim, quando sou fraco eu estou forte. Maravilha. Muito bom. Você fala isso, não está tudo bem contigo. Certo? Uma maravilha, o cara está tudo bem. Passa o cartão no banco. Aleluia, glória a Deus. No colégio, eu sou 10. Nossa, então quando estou fraco, eu estou forte. Em casa é uma maravilha, a saúde está pagando plano de saúde de graça, porque a saúde está vendendo saúde. Pois é, e no dia que não aconteceu isso? Quem é Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque a teologia que se prega hoje, de Jesus como Salvador, faz as pessoas servirem a Deus pelo que Deus vai lhes dar, e não pelo que Ele é. Então a fé é uma coisa que você tem, é um cartão de crédito que você tem, que você sempre está sacando. Por quê? Quando você se converteu, Deus depositou bilhões na sua conta. Então você só vai sacando. Não é isso. No Velho Testamento tem duas figuras que para mim são fantásticas: Jó
e os 3 amigos de Daniel. João, tudo que ele passou, ele podia dizer assim: eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por toda a experiência que ele passou. E os amigos de Daniel vão dizer o seguinte: o rei fala assim: foi feita uma estátua, e a gente pediu para que todos pudessem adorar a estátua. Tocou-se lá os instrumentos de música, mas vocês não se dobraram a essa estátua. Vou dar uma chance para vocês. Vão tocar novamente e vocês vão se dobrar. E aí os amigos de Daniel falam o seguinte: rei, quanto a esse assunto, não precisa fazer isso aí, esse negócio aí. Essa ajuda que você quer dar, não precisa fazer. Sabe por quê? Porque se Deus não se viu nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fique tranquilo, nós não adoraremos a sua estátua. Imagina o que passou na cabeça do rei. Esse Deus é diferente. Esse Deus é diferente porque não é Deus porque Ele faz, é porque Ele já fez. Esse Deus não é Deus porque Ele fará coisas. Não, algo maior aconteceu lá atrás. Quem tem o reino de Deus no seu coração, essa pessoa sabe o que Deus fez na sua vida. Irmãos, a melhor testemunha nesta manhã, aqui neste lugar, sobre Deus, Jesus Cristo, é você. Nós damos curso de evangelismo, como evangelizar, a gente tem técnica como evangelizar. Dias atrás um jovem lá, o pastor do jovem na igreja, me pediu para que eu ensinasse o jovem na igreja como evangelizar. E eu fui lá para ensinar. Mas sabe para o quê? Dizer para o jovem: conta para os teus amigos o que Deus fez na tua vida. Melhor prova do que Deus fez na tua vida é você. Não é os outros que ficarem contando isso, é você. Houve sim uma mudança na sua vida. Eu era isso, agora eu sou isso aqui. Só que isso é ir na contramão da sociedade, ir na contramão dos valores deste mundo, ir na contramão da religiosidade, porque as pessoas querem resposta, e muitas vezes a resposta é você, lá no seu trabalho, na sua casa. Às vezes é chamar o pastor para responder perguntas. Não, às vezes eu não vou responder perguntas, sabe por quê? Porque às vezes crente não quer pensar. Crente não quer pensar, então chama o pastor para pensar no seu lugar. E se o pastor não for, ele fala assim: pastor, o senhor está sendo pago para isso. Não, o pastor não está sendo pago para pensar. E de repente, quando a gente fala do reino de Deus, o reino de Deus tornou-se material. Olha isso que a Bíblia fala. Romanos 14, versículo 17, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus não é material, não tem valores materiais, mas sim relacionais. Reino de Deus tem valores relacionais. Alguém tem 50 reais aqui? Agora alguém pode me dar 50 reais? Eu não sou os outros assim que hospedam no bolso. Não. Hospeda. Alguém tem 2 reais? Obrigado. 2. Tem um monte de 50 aí. Tem 2. Ficar zoiudo no dinheiro do senhor. Irmãos, onde é que está o valor desse dinheiro aqui? Onde é que está o valor desse dinheiro? Está nos números? Não. Está na cor? Também não. Está no papel? Também não. Onde é que está o valor desse dinheiro? Como é que é? Tem gente que pode ir com 2 reais aqui numa loja e
vai ver, não preciso, também não. Pô, quer saber de uma coisa? Vou voltar com o meu dinheiro para casa. Porque as coisas que a pessoa viu, a pessoa não colocou valor nessas coisas. Então o dinheiro voltou para casa. Tem pessoas que pegam nesse dinheiro aqui, 50 reais. Nossa, que bom! Quanto é que é? Vou comprar. Nossa. E a pessoa compra tudo que tem. Por quê? Porque a pessoa colocou valor nas coisas que viu ali. Quando a Bíblia fala de valores do reino de Deus, tem a ver com esse valor que você dá, mas não valor material, valor imaterial que você dá a Deus. Um exemplo prático: uma hora do culto, o Palmeiras vai jogar com o Corinthians. Corintianos aí? Puxa vida, bando de louco aqui, como é o bando de louco aqui, os corintianos. Mas se falar Palmeiras, tá cheio de palmeirense aqui, né? Só tem um. O palmeirense demora para mas mesmo, na hora do culto você tem que ir na igreja, mas tem o jogo do Palmeiras. Qual o valor que você vai dar um ao outro? Isso aqui eu estou falando numa questão religiosa. Se você assistir o jogo do Palmeiras e não for no culto, na boa, não tem problema. Deus vai ficar assim, não foi, né? Mas agora, no meu dia a dia, no meu trabalho, minha casa, minha relação com as pessoas, no elevador, na sociedade, todo dia eu tenho que dar os valores do reino de Deus. Todo dia. Quando alguém xinga você, que valor você o valor, a atitude sua para responder à pessoa tem a ver com o valor que você tem. Há um livro que eu li alguns anos atrás, está aqui diante de vocês. Muito obrigado, irmão. Há um livro que eu li alguns anos atrás, A Força do Ideal. Esse livro conta a história da migração japonesa no Brasil. Esse livro diz o seguinte: que os imigrantes que foram para o interior do Paraná, quando seus filhos saíram para fora para brincar com os outros meninos que não eram japoneses, os pais falavam o seguinte: cuidado com o nome de japonês. Cuidado com a sua brincadeira, porque se você fizer alguma coisa de errado, todo japonês vai ficar sujo. Então tome cuidado. Isso criou valores. Quantos japoneses chegaram aqui no Brasil, passaram fome para mandar os filhos para a escola? Quantos falam aqui japonês? Japonês é muito inteligente. Muita gente fala isso. Japonês é muito inteligente. Mas tem uma coisa que o japonês tem. Um dos grandes valores que tem na cultura japonesa é o quê? Disciplina. Pois é. Imagine que as gerações futuras não vão dar crédito aos valores das gerações passadas, muito menos valorizar a disciplina. O que será no futuro dessas gerações? Porque abriram mão de um valor importante. Reino dos céus não é comida, nem bebida, nem culto. Você pode assistir o jogo do Palmeiras com o Corinthians, não tem nada a ver com Deus. Se você não foi no culto, não tem nada a ver com Deus. Mas uma coisa é certa: no seu dia a dia, como você lida lá no seu trabalho, se você é honesto no seu trabalho, faça o seu trabalho com empenho, se você estuda para ser o melhor, se você cumpre as leis desse país, você está internalizando os valores do reino de Deus. Não é comida, nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Os valores do reino de Deus são relacionais. É como você se relaciona com o mundo, com a sociedade, com as pessoas. Como você vê as pessoas. Você vê ela numa moldura religiosa, ou você vê essas pessoas numa perspectiva de Deus? Em 1990, eu fui ano 2000, fui para Amsterdã, num congresso de missões. Tinha 10 mil pastores. Mas uma hora, assim, 3 mil pessoas faziam refeição. E na nossa frente apareceu lá, na outra da mesa, um grupo de bandas.
Alguns estavam com piercing no nariz, mas era um chaveiro. O chaveiro ia até no bolso. O sujeito pegava no chaveiro e jogava para cima, e o nariz fazia isso. E eles sentaram. E um olhou assim para o outro e falou assim: meu Deus, que coisa mais bizarra. Um estava assim, com a cara toda tatuada, um pessoalzinho estava aí do lado, tatuado. E aí um pastor do lado falou assim: meu Deus, como é que Billy Graham foi aceitar uma turma dessa para vir no congresso? O outro falou assim: talvez vindo aqui para serem evangelizados e depois serem batizados. Nossa, o outro falou assim: meu Deus, como é que ele é feio, meu Deus. E fomos falando. Daqui a pouco, um pastor mudou a conversa, começou a falar sobre outra coisa. Nós não sabíamos que todos eles falavam português. Entenderam tudo que nós falamos? Daí a pouco, quando um colega nosso começou a falar outro assunto, aí um pastor de lá, daquele dos punk, falou assim: podemos responder o que vocês falaram? Aí um pastor do Rio de Janeiro pegou a bandeja e falou assim: ih, sujou! Aí aquele irmão punk falou assim: eu não era punk, eu era pastor da Igreja Batista em Londres. Meu filho tornou-se punk. E oramos para meu filho se converter. Não se converter. Minha esposa falou assim: vamos nos tornar punk. E eu e minha esposa nos tornamos punk para trazer nosso filho de volta. Porque nós amamos nosso filho, queremos que ele volte para Deus. Nos fizemos de punk. E ele voltou para casa. Começou a trazer os amigos dele. E na hora que a gente come, a gente ora. Eles foram perguntando, fomos conversando, se converteram. Nossa casa tornou-se uma igreja de punk. Descobrimos que na Europa não tem igreja nenhuma trabalhando com punk. Então começamos a trabalhar com essa turma. Por causa disso, a Associação Billy Graham consultou 70 mil pastores e missionários. E escolheram 10 mil. Aqueles que eles achavam que era melhor investir neles. E aí ele perguntou: desses 10 mil, estamos nós e vocês. Vocês pagaram a passagem? Nós falamos: não. Nós também. Ele respondeu: nós também não. Vocês estão pagando o hotel? Não. Nós também não. Vocês vão pagar aqui a comida? Nós falamos: não. Nós também não. Aí ele diz assim: irmão, veja que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12: o verbo se fez carne. O evangelho tem que ser encarnalizado. Esse evangelho de blá, 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 blá não funciona. Se você crê no evangelho, se você crê nos valores do reino de Deus, tem que ser encarnalizado. Nossas palavras precisam ser carne. Pessoas têm que ver o que você fala na tua vida. E ele diz assim: Jesus foi cheio de graça e não de verdade. Porque a graça não vê o certo e o errado. Se Jesus viesse com critério de ver o certo e o errado, eu e você não estaremos aqui conversando agora. Mas Jesus veio cheio de graça e recebeu a todos. E esse pastor falou assim: no Brasil tem punk? Quem trabalha com punk lá no Brasil? No Brasil tem prostituta? Quem trabalha com prostituta? Nós ficamos quietos. Ele falou assim: tudo bem, nós podemos ser convertidos, como vocês falaram. Nos batize, a gente se converte, você nos batiza. Mas voltem para o Brasil com uma coisa: Deus não vê o certo e o errado. Deus nos recebe de graça. Depois é que recebemos a verdade. Não impõe a tua verdade antes de você levar a graça de Deus para a pessoa. O almoço era batata e peixe. E batata, quando esfria, fica difícil comer. O tempo que ele falou, a batata esfriou, a gente almoçou. Às vezes é assim que acontece conosco. É muito fácil pregar para os outros. É muito fácil dizer o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Mas o reino de Deus, ele se expressa nos valores relacionados. Como você se relaciona com as pessoas? No seu mundo, lá no seu trabalho. Quando você vai trabalhar, você vai trabalhar para aquela empresa? Ou você trabalha como para Deus como para o Senhor? Você que estuda, você está estudando apenas para ter uma nota, mais ou menos para entrar na faculdade? Ou você está estudando para a glória de Deus? Dirigir o carro,
tem algumas pessoas que não deveriam colocar no seu carro alguns adesivos. O adesivo é cristão, mas os valores não são cristãos. Não deveria nem ter o carro para dirigir. Veja que nossos valores do reino de Deus, quando Jesus falou assim, o reino de Deus é chegado, está no vosso coração, é exatamente isso. Se Jesus vivesse hoje, onde é que ele estaria? Ele iria na Galileia, como vocês viram. Lera no texto. Quando Jesus soube que João Batista foi preso, Mateus 4, 12 a 17, onde é que ele foi? Foi na Galileia. O que é a Galileia? Terra de gentio. O que tinha lá? Era considerado terra da sombra da morte. Galileia não era o lugar onde moravam judeus, onde tinha mistura de povos, de raças. Galileia era um lugar de desencontros culturais, de ideologias. Galileia era um lugar de difícil viver. E é lá onde ele foi. Ele podia ir em Jerusalém, onde tinha um povo que já era bem religioso, era mais fácil conviver lá. Não, Jesus vai lá onde é difícil conviver com ideologias e filosofia de vida. É lá onde ele vai para quê? Para anunciar o reino de Deus. Hoje eu e você, onde é que nós temos que levar o reino de Deus? Onde é que tem que ser apregoado, ensinado? Na igreja? Não, na igreja não. Na igreja a pessoa já tem Jesus. Onde é que tem que ser ensinado? É lá onde as coisas não dão certo. E onde é que as coisas não dão certo? De repente, tem gente que está numa empresa, trabalhando lá na empresa, e tem uma pessoa, ou duas, ou três, são pessoas indigestas, pessoas difíceis. O que a gente faz? Deus, por favor, mande essa pessoa para longe de mim. Não. Você está lá para quê? Para apregoar o reino de Deus. Então não diga assim, quando você falou assim, quando sou fraco, eu sou forte, agora é nessa hora aí. Quando você tem que lidar com um chefe, um colega, uma pessoa difícil, um vizinho difícil de lidar, é exatamente ali, no carro, no trânsito, quando você está dirigindo lá, vem alguém que te fecha, e xinga para um monte de coisa, é ali que você tem que anunciar o reino de Deus. Mas não é palavras, é comportamento. Teve um homem na história da igreja chamado Francisco de Assis. E eu tive uma discussão com o padre por causa disso. Porque o padre falava que Francisco de Assis era católico. E eu dizia não, Francisco de Assis nunca disse que era católico. Ele falava que era cristão. E o padre, não, é católico. Não, é católico. Não, falava que era cristão. Vai eu. E aí o padre falou assim, mas por que você admira muito Francisco de Assis? Por causa de uma frase de Francisco de Assis. Francisco de Assis uma vez disse, em todo momento prega o evangelho. Quando vê necessidade, use palavras. E essa frase para mim tornou-se lema na minha vida. Uau! Que inspiração deste homem! Eu não posso falar do reino de Deus se Jesus Cristo não é Senhor da minha vida. Se Ele não é Senhor da minha vida, vai ficar difícil eu internalizar o valor do reino de Deus. Está dando para entender o trocadilho? Se você está falando do reino de Deus, é um governo de quem? De Deus, aonde? No teu coração. Mas aonde? Nos teus valores, nos teus princípios. Mas como é que acontece isso? Quando você se sujeita a Jesus. E esses valores são relacionados. Como você se relaciona com as pessoas. O reino de Deus, ele revoluciona sistemas. Sim. Quando as pessoas se sujeitam a Jesus, este reino, esse modo de vida revoluciona as pessoas ao seu redor. O mundo é movido por ideologias. O mundo é movido por ideologias. Cada livro, cada notícia, cada hino, cada música tem uma ideologia. O reino de Deus é movido por valores. O reino de Deus é movido por pessoas que acreditam que é morrendo que vivem. E o paradoxo. O reino de Deus é movido por valor de pessoas que acreditam que quando estão fracos, então são fortes. Aqueles que repartem os seus bens em prol dos outros. Porque o que tem não é deles, é do Senhor. O reino de Deus é movido por esses valores que mudam as pessoas. Falam assim, puxa, quem são essas
Ideologia enche a cabeça. Ideologia faz a gente ser muito mais religiosos, fanáticos, desculpa a expressão, e nós não mudamos o valor de ninguém, porque não somos exemplo. Talvez você já cantou aquele hino que diz assim: a graça eterna de Jesus, que veio me libertar, a mim tão grande pecador, por graça singular. Quem compôs esse hino era traficante de escravos. Mas ele compôs esse hino no dia que ele se converteu. John Newton. Como é que ele se converteu? No navio onde ele estava cheio de negros, vindo da África para a América, remando. E de repente alguém foi lá no navio e encontrou duas pessoas, loiros, dois loiros, junto com os negão lá, remando. Escuta aqui, vocês são brancos, estão remando? Vocês não são escravos, estão aqui fazendo o quê? Aí os dois falam o seguinte: somos escravos, sim. Foram comprados aonde? Fomos comprados por uma cruz. Que cruz? Eles foram explicando. Aí o homem foi até, falou para John Newton: olha, tem 12 escravos aqui, tem 2 homens lá brancos, remando, falando que são escravos da cruz. Chamaram os homens. Quem eram? Irmãos morávios, que se venderam para ser escravos, para evangelizar os escravos. John Newton, quando viu a história desses 2 homens, como é que pode alguém que era livre, morando na Europa, se vende como escravo, vive como escravo, para poder levar essa mensagem para os outros? O que você vai ganhar com isso? Falou assim: já ganhamos. O que é? Assim, podemos contar para o Senhor. Quando naquele dia que John Newton, ouvindo a mensagem desses 2 homens, falou o seguinte: vamos voltar para lá. Avisem os outros navios, porque não tinha só um, tinha vários. Avisem outros navios, vamos voltar para lá. E dizem que à noite, no alto mar, estava assim aquele luar maravilhoso, céu azul. E ele compôs esse hino: a graça eterna de Jesus, a graça singular, a graça que veio me libertar. E dizem que ele cantava chorando, porque ele foi alcançado. É assim que se prega o reino de Deus. John Newton abriu mão do dinheiro que tinha gasto a comprar os escravos, mas ele ganhou tudo. Ganhou Jesus. Reino de Deus revoluciona sim sistemas quando as pessoas se colocam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Para terminar, quero dizer que ninguém mesmo poderá ser salvo se Jesus não for o Senhor da sua vida. Ninguém. A salvação está em Cristo Jesus. E para que alguém seja salvo dos seus pecados, para que alguém entre no reino de Deus, esta pessoa tem que ter Jesus como seu dono. Talvez fazer um inventário, colocar numa folha o que você tem, e abrir mão de tudo isso e entregar para Jesus. Igreja não é reino de Deus. O reino de Deus é maior do que igreja. Igreja não é metodista, batista, Assembleia de Deus. Igreja não é isso. O reino de Deus transcende a realidade da própria igreja. E não sei se vocês estão me acompanhando, estão entendendo o que estou falando. E é muito sério essa mensagem. Quando Paulo termina aos irmãos lá, escreve a carta aos irmãos, no livro de Gálatas diz assim: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não falou igreja. Fazer parte da igreja muita gente faz, mas pode ser que nunca chegaram no reino de Deus. Para viver o reino de Deus, Jesus tem que ser Senhor da sua vida. Jesus tem que ser dono da sua vida. Os teus valores, os teus princípios têm que mudar.
Você tem que abrir mão desses valores e abraçar os valores do reino de Deus. Cada vez mais como igreja, a igreja que vai ser comunidade de transformação do seu mundo ao seu redor, é a igreja que vai viver os valores do reino de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Quero fazer uma oração? Talvez você tenha área da sua vida que você tem dificuldade em entregar para Deus. Deus não força a barra. Quando você entender, porque o culto a Deus é inteligível, eu entendo, não é forçado. Não é pela força de palavras ou emocional que você tem que se converter. É quando você entender, quando você compreender que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Deus que reina sobre todas as coisas. Quando você entender que este mundo não está desgovernado, está na mão de Deus. Como o Salmo disse, do Senhor é a terra e tudo que nele há. Se você entendeu isso então, e você não é de Deus, você precisa fazer parte de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de cada pessoa aqui presente nas tuas mãos. Certamente, cada um de nós tem área na sua vida que tem dificuldade de subjugá-la a ti, Senhor. Subjugá-la a tua palavra. Deus, quero pedir que o teu Espírito nesta tarde, Pai, tenha toda a liberdade de fazer com que este irmão, esta irmã, este menino, esta menina, Deus, possa compreender a gravidade de não entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus. E esse Espírito possa realmente auxiliar, capacitar, dar graça, dar orientação, para que esta pessoa possa ter como abrir mão desses valores e abraçar o valor do reino de Deus. Deus amado, fala conosco nesses dias. Mude a nossa forma de pensar e de viver. Mude a nossa forma de entender a nossa vida neste mundo para a tua glória e o teu louvor. Em nome de Jesus.